Você abre o olho, e antes mesmo de conseguir focar a sua visão na luz do celular, um peso enorme cai no seu peito. Você não acorda descansado, você acorda sentindo que sua energia já começou o dia no negativo. O estômago dá aquele nó familiar, e a engrenagem começa a rodar no automático. Se eu levantar agora, dá tempo de tomar um café rápido. Se eu ficar mais 5 minutos na cama, vou ter que sair correndo. Então, você levanta, escova os dentes olhando fixo pro espelho, mas sem realmente se enxergar. Pega o transporte, enfrenta o trânsito, e quando percebe, a sua rotina virou um piloto automático cruel. Segunda, terça, quarta, quinta, e a sexta-feira vira uma boia de salvação. O domingo à noite vira um lembrete doloroso de que tudo vai recomeçar. E sem perceber, a gente passa a vida esperando o momento em que finalmente vai dar uma pausa para respirar. Só que esse momento nunca chega. E esse cansaço que fica não é só no corpo. É um cansaço na alma, de repetição, de ver os dias passando sem você realmente estar presente neles. Olá, prazer. Eu sou o Elker, e no vídeo de hoje eu vou tentar entender por que Stardew Valley, um jogo de fazenda, pixelizado e super simples por fora, acabou se tornando o maior refúgio de uma geração inteira, que já nasce cansada. Então pega o seu café, senta aqui comigo e vamos olhar por trás disso tudo. E antes da gente começar, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos que a gente vai comentar. Se quiser, pode me seguir nas redes vizinhas, onde eu sempre estou postando coisas sobre o meu dia a dia, sobre as gravações e de possíveis conteúdos novos, onde eu pergunto para vocês o que vocês querem e eu trago aqui para vocês. Então vamos deixar de enrolação e vamos logo pro vídeo. Toda vez que eu começo um save novo, acontece a mesma coisa. Eu sei exatamente o que vem pela frente, mas antes de deixar eu ver a praia, as árvores, o jogo faz questão de me colocar em um escritório. E eu sempre achei isso muito curioso, como se essa escolha diz muito sobre o resto da experiência já. A primeira cena que a gente se depara no jogo é quase desconfortável. Você vê um monte de pessoas sentadas na frente de um computador, iluminadas por aquela luz branca de escritório, que parece deixar tudo sem vida. Ninguém conversa, ninguém sorri, é um silêncio estranho que pesa. Stardew Valley poderia ter começado de qualquer outro jeito mais acolhedor, mas ele faz questão de te mostrar primeiro o lugar de onde o personagem está tentando escapar. Aquela cena parece familiar. A sensação de fazer tudo no automático, de cumprir tarefas, uma atrás da outra, e chegar no fim do dia percebendo que você produziu muito, mas não consegue lembrar de nenhum momento que realmente tenha vivido. E o problema aqui nunca foi trabalhar. O problema é quando a nossa vida começa a girar só em torno disso. Quando descansar começa a dar culpa. Quando ficar parado 5 minutos parece perda de tempo. E aos poucos, sem perceber, a gente vai medindo o próprio valor pela quantidade de coisa que conseguiu produzir naquele dia. É o que o mundo moderno chama de burnout. O esgotamento deixa de ser uma fase e começa a afetar a forma como a gente vive. A concentração diminui, o sono piora, a motivação desaparece. Stardew Valley conversa sobre essa sensação sem nunca precisar dizer essa palavra. Ele faz você sentir antes de se explicar. Você passa poucos minutos naquele escritório e quando finalmente chega na fazenda abandonada, mesmo ela estando completamente destruída e cheia de mato, a primeira sensação não é desespero, é alívio. Mas, objetivamente, aquela fazenda dá um trabalho absurdo, e quem já teve um save mais avançado, chegando perto do segundo ano, terceiro, consegue entender o quão trabalhoso é cuidar de uma fazenda e de tudo que Stardew Valley proporciona. Mas, emocionalmente, ela parece um lugar muito mais leve do que um escritório, sabe? Muito mais leve do que fazer parte da Joja Corp. Talvez porque, pela primeira vez, o esforço faça sentido. Cada pedra que você quebra é para construir alguma coisa sua. O jogo nunca te apressa. Ele parece repetir o tempo inteiro, mesmo sem usar as palavras. Calma, você acabou de chegar.
E eu não sei você, mas faz tempo que eu não escuto isso fora de um videogame. Stardew Valley representa isso muito bem. Ele faz questão de lembrar como é fácil esquecer a vida que pode ter outro ritmo. Seja mais calmo, mais alegre, mas um ritmo que não depende unicamente e exclusivamente do seu trabalho que você exerce. Acho muito bom vir aqui e dar uma pausa no vídeo rapidinho, só pra dar um alerta pra vocês. Se vocês se identificam com essa questão de se sentirem muito mal em um ambiente de trabalho ou no emprego, por favor, procurem ajuda ou entender essa situação por completo. Não deixem de cuidar da saúde de vocês por causa de todo o sistema que a gente vive. Por mais cruel que seja, às vezes tem alguma coisa que pode resolver. Seja procurar um novo emprego, seja melhorar as condições desse próprio, mas principalmente não deixem de cuidar da saúde de vocês. É só isso que eu quis falar. Por favor, continue o vídeo. Sabe, outra coisa que eu demorei muito pra entender é que Stardew Valley tem um relógio próprio. E no começo, esse relógio me irritava um pouco. A gente tá tão acostumado com tudo sendo instantâneo. Se a gente quer um vídeo, a gente arrasta o dedo. Se quer uma resposta, manda um direct. Se a comida tá demorando 10 minutos no aplicativo, a gente fica olhando a tela impaciente. A gente trouxe a pressa do mundo real pra dentro dos games. Então, quando eu joguei as primeiras horas, eu queria otimizar tudo. Eu queria plantar o máximo possível, correr quanto tempo, fazer o dia render até o último segundo e desmaiar no meio do caminho se fosse preciso para ganhar mais moedas. Eu tava trazendo a mentalidade da Joja pra dentro da fazenda. Mas o jogo tem um jeito muito sutil de te dar um freio. Se você planta um morango, não adianta você ficar olhando pra ele. Não adianta clicar, não adianta ter pressa. Ele vai demorar dias para crescer. Mas se você esquecer de plantar as suas abóboras no início do outono, já era. O jogo não vai abrir uma sessão para você. Você vai ter que esperar o ano inteiro passar, vivenciar o inverno, ver a neve cair, para só então, no ano seguinte, tentar de novo. No começo, isso parece um pouco punitivo, mas com o tempo vira um alívio. Porque na vida real, a gente vive numa ansiedade constante sobre o amanhã. A gente faz planos, se desdobra, estuda e trabalha. Muitas vezes o resultado simplesmente não vem, e isso frustra, isso adoece. No jogo, o ciclo do tempo é justo. Existe uma beleza melancólica em acordar num dia de chuva, ver que você não precisa regar nada, e simplesmente decidir passar o dia inteiro caminhando pela praia, ou pescando no lago, ouvindo o som da água. Stardew Valley não te dá pressa, porque ele quer que você sinta o peso das estações. É um freio de mão para que a mente que vive a 1000 por hora, ele te devolve o direito de viver um dia de cada vez, no tempo em que ele tem que acontecer. As coisas importantes levam tempo, e isso é uma importância gigante que o jogo traz para nossa vida, e que pode ser trazido para fora das telas. Mas o acolhimento de Stardew Valley não vem de um mundo perfeito. Se Pelican Town fosse um lugar onde todo mundo é feliz e nada dá errado, o jogo seria uma fantasia boba. O que faz aquele lugar parecer tão real é que os pixels escondem dores muito parecidas com as nossas. Nas grandes cidades, a gente vive cercado de gente, mas muitas vezes se sente completamente sozinho. No jogo, você é meio que empurrado a interagir. E quando você começa a conversar com as pessoas, percebe que todo mundo ali tá carregando algum peso. E tem um personagem específico que eu quero falar nesse vídeo que me faz parar e pensar todo dia que eu penso na história dele. E sim, é o Shane. Na história do Shane, no início, ele é o pior personagem do jogo. Ele é grosso, responde mal e passa noites bebendo no bar. Ele trabalha na Joja, e você consegue ver na cara dele o mesmo cansaço cinza que o personagem tinha no início do jogo. Mas se você insistir, se decidir olhar além daquela casca grossa e continuar entregando uma pimenta pra ele de vez em quando, o jogo te mostra uma das cenas mais pesadas que eu já vi num videogame. Você encontra o Shane caído no chão do quarto, cercado por garrafas vazias, no meio de uma crise profunda de depressão. Ele tá destruído, ele olha pra você e pergunta com todas as letras por que ele deveria continuar vivo, se a vida dele não tem valor nenhum.
Aquilo é um soco no estômago. O jogo te joga de cara com o lado mais cruel da realidade. Porque ele quer que você sinta a depressão, o isolamento, o uso de alguma coisa para anestesiar a dor de não se encaixar no mundo. Isso não é exclusivamente de um videogame. Isso acontece na casa ao lado da sua, acontece com um amigo seu, ou talvez acontece com você mesmo que tá ouvindo agora. E se esse for o seu caso, se as coisas estiverem cinza demais aí dentro, por favor, não faça isso sozinho. Procurar ajuda, conversar com um psicólogo, como um profissional de saúde mental, ou com alguém que te ama, é o primeiro passo para o mundo voltar a ter cor. O arco de Shane me quebra porque o jogo não resolve o problema dele com uma poção mágica. Ele começa a ir na terapia, ele tenta melhorar, ele tem recaídas. Mas o que salva Shane daquele chão é o fato que alguém decidiu entrar ali e dizer: eu me importo se você sumir. O remédio para a solidão é a empatia. O jogo nos mostra que uma comunidade não é feita de pessoas perfeitas, mas pessoas que decidiram carregar os pesos uma das outras. Acho que aqui o jogo deixa muito explícito sobre essas questões sociais que a gente vive na vida real. Seja conexões profundas, com um relacionamento amoroso, com amizades, com familiares ou pessoas que te amam, não importa o rótulo. O jogo traz muito bem isso, sobre que você não tá sozinho, você só precisa perceber que tem gente ali se preocupando com você e construir melhor isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de ver no jogo, onde uma das principais interações e mecânicas do game é se aproximar das pessoas e começar a ver as histórias dela um por um. O Shane é só um exemplo de muitas histórias no jogo, pesadas, como a da Pam, como até mesmo histórias mais misteriosas que a gente não tem tantos indícios de como tudo aquilo começou, como até mesmo a história do Sebastian. E tá tudo bem, a vida é sobre isso, a gente nem 100% vai saber tudo, mas a gente pode estar ali pros outros. E com muita paciência, tempo e esforço, as coisas começam a melhorar, de pouco em pouco. E no fim das contas, quando a gente desliga o computador ou o videogame, a fazenda continua lá. Os morangos continuam sendo só pixels, e os moradores continuam sendo linhas de código. A nossa realidade não mudou. Os boletos ainda estão ali. O despertador ainda vai tocar às 6 da manhã, de uma segunda-feira, e a rotina ainda vai te colocar como se fosse o piloto automático. A gente, infelizmente, não tem como herdar a terra de um avô e fugir dos problemas. Mas eu acho que Stardew Valley não quer que a gente fuja. Ele quer que a gente leve um pouco de Pelican Town com a gente pro mundo real. Ele deixa uma lição muito silenciosa de que, mesmo no meio do caos, das cobranças e do cansaço, a gente precisa aprender a construir as nossas pequenas fazendas interiores. A gente precisa encontrar momentos na semana em que seja um dia nosso. Pode ser só 15 minutos tomando um café sem olhar pro celular. Pode ser cuidar de uma plantinha na janela do apartamento ou de casa. Ler um capítulo de um livro. Ou simplesmente parar e respirar. Lembrando que a gente não é uma máquina da Joja Corp. A fazenda nunca foi sobre agricultura. Foi sobre lembrar que a vida tem outras estações. E que não importa o quão rigoroso seja o inverno da sua rotina, o seu valor nunca vai ser medido pelo quanto você produziu hoje. A semente que você é precisa de tempo para brotar. Então, por favor, não esquece de regar as suas próprias sementes aí do outro lado. E muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esse papo fez sentido pro seu cansaço, deixa um gostei, se inscreve para manter a nossa lâmpada acesa e me conta aqui embaixo, qual tem sido a sua fazenda para conseguir respirar no meio desse caos? É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou quem sabe, em uma próxima fazenda. Até a próxima.